Dialogamente no ar. Olá, pessoas, tudo bem? Dialogamente, você já sabe, é o podcast, videocast do Jornal da Gazeta, que fala sobre comportamento, fala sobre saúde mental e maneiras de existir no mundo. E se você não estava em Marte nos últimos tempos, deve ter sentido, no mínimo, algum mal-estar com as cenas dos conflitos no Oriente Médio, tanto do lado palestino quanto do lado israelense. Bom, como é que é a vida depois que as pessoas presenciam tamanha violência? Nós vamos conversar agora com o Reinaldo Nascimento, que é terapeuta social, educador. Reinaldo, bem-vindo, muito obrigada. Eu que agradeço. Reinaldo, você já esteve na faixa de Gaza. Queria saber o que te passou, assim, quando no dia 7 de outubro de 23, aquelas imagens do ataque do Hamas e aquelas cenas de violência, e você já imaginando que aquilo escalaria, como de fato aconteceu. O que passou pela sua cabeça? Nossa, passa, né? Na verdade eu fiquei bem preocupado, assim, eu fiquei bem preocupado mesmo, porque eu tenho uma relação de muito carinho com a faixa de Gaza, assim, né? Assim, eu trabalhei lá, eu fui para lá em 2014, conheci muitas pessoas, trabalhei com muitas crianças logo após uma guerra, e uma coisa que mexeu muito comigo foi quando nós estávamos no auge da pandemia aqui no Brasil, onde 4.000 pessoas morriam diariamente. Eu recebia muitas mensagens dos meus amigos da faixa de Gaza, me perguntando se eu não queria ir para lá com a minha família, porque para eles o Brasil estava muito perigoso. Assim, para eles era assim, como vocês estão assim, como é possível morrer 4.000 pessoas diariamente, vem para cá, nem aqui morre tanta gente, né? Então quando eu vi, assim, demorou para eu ver as cenas, né, assim, eu não estava aqui, e quando eu vi eu fiquei pensando, caramba, e agora, né, o que vai ser de tudo isso, assim, né, eu trabalho com essa ajuda humanitária, então eu sempre tenho que pensar nessa neutralidade, mas o coração fica bem abalado, assim, fica bem abalado porque o que está acontecendo é muito forte, né? Assim, dos dois lados. Eu acho que os dois países estão sofrendo muito. Eu acho que esse diálogo, né, é muito importante, mas a gente percebe como é difícil esse diálogo, né? Como as coisas estão assim esquentadas, como as coisas estão assim tendenciosas. Eu tenho visto, os meus amigos estão assim sofrendo muito, eles não escrevem mais, não respondem mais, falta água, falta internet, assim, eu fico 4, 5 dias esperando uma mensagem, não dá para ligar. Eu perguntei para uns amigos assim, vocês precisam de dinheiro? Assim, eu dou um jeito aqui, a gente não tem onde sacar dinheiro, não tem como sacar dinheiro, assim, então é meio assim, eu sei o que eles estão passando, porque eu estive lá, quando eles falam assim, saindo de Gaza, indo pro sul, eu sei o caminho que eles estão fazendo, porque a gente fez esse caminho várias vezes, e é um caminho muito apertado, então eu fico pensando, como é possível que 1 milhão de pessoas façam essa caminhada, com tudo que está vindo por trás, assim, né? Então é bem duro, assim, bem doloroso mesmo, eu fico bem triste com tudo isso, né? Porque Quis te trazer aqui, não só porque o Wellington Nogueira aqui já esteve aqui, me indicou, e a indicação dele vale muito, mas justamente pela sua experiência, que é da pedagogia da emergência. Uhum. Então, antes da gente falar ali de como foi especificamente seu trabalho lá em Gaza e o que te passa, assim, que você vislumbra a partir de agora com esse tipo de ajuda para lá, é óbvio que a gente ainda está num momento de muita incerteza, mas explica um pouquinho o que é a pedagogia de emergência. A pedagogia de emergência, então, né? A pedagogia de emergência ela foi criada em 2006, inclusive no Líbano. Assim, nós em 2006, muitas pessoas vão se lembrar, nós tivemos a Copa do Mundo, que foi na Alemanha. E o prefeito de uma cidade chamada Stuttgart teve a brilhante ideia de convidar 2.006 jovens para participar da Copa do Mundo de 2006. E eu tive a sorte de levar 17 jovens da comunidade onde eu nasci e onde depois eu trabalhei como educador. Então os meus alunos ficaram assim, a gente vai para a Alemanha. Assim, muitos nunca tinham saído do estado. Jardim Ângela. Jardim Ângela, assim, era Jardim Horizonte Azul, depois, final da M. Boemirim. Tá. E muitos dos meus alunos nunca tinham ido à praia, que ficam 2 horas. E de repente eles tinham que, assim, tirar passaporte, aprender um pouquinho de inglês ou alemão. E nós fomos para lá, foi muito bonito, os meus alunos ficaram, assim, impressionados, né, porque eles sabiam que eu falava alemão, porque sabiam que eu tinha estudado lá, que eu conversava com os voluntários alemães, mas eles nunca me viram, assim, na ação, assim, falando, traduzindo, comprando, pagando, falando com todo mundo. Nossa, você só fala com mulher bonita, você só fala com bonita. Eu falei, aprende alemão, aí você fala com todo mundo. Mas aí teve a guerra entre Israel e Líbano.
E nós tínhamos nesse evento enorme jovens de Israel e do Líbano. Os jovens de Israel foram embora, os do Líbano tiveram que ficar. Não podiam voltar, o país estava destruído, né? O aeroporto, a estrada. Depois um professor alemão chamado professor Bernd Ruff, percebeu que essas crianças estavam ficando doentes, porque não podia voltar para casa, né? Assim, como assim? Elas vão ficar aqui há quanto tempo, né? Já se passou 2, 3, 4 semanas. Então ele decidiu levar essas crianças para lá, esses jovens, e ele percebeu, visitando um campo de refugiados, que as crianças estavam muito feridas. E quando a gente fala feridas, a gente sempre pensa naquela faixa na cabeça, aquele braço quebrado, aquelas feridas nas pernas. Tudo isso tinha. Mas ele falava assim, a ferida que essas crianças têm são muito mais profundas. E essas feridas são o que nós chamamos de trauma. São as feridas que afetam a nossa alma. E se a gente não cuidar dessas crianças hoje, o futuro delas é fazer com os outros aquilo que está sendo feito com ela. Porque é todo um processo. Então, a pedagogia de emergência estuda muito trauma. O que é trauma, as características do trauma, os tipos do trauma, as fases do trauma, mas mais que isso, como responder a cada fase pedagogicamente. Então, por exemplo, a primeira fase aguda, é susto, pupilas se dilatam, tremedeira, suadeira, assim, adrenalina por todo o corpo. Então, como acolher essas crianças? Para entender, ó, aconteceu mesmo, foi um terremoto, mas nós estamos aqui, vem para cá, foi um assalto mesmo, vem para cá, vem para casa, toma banho, vamos pro médico fazer o que tem que fazer, perdeu o documento, amanhã a gente tira, então isso já relaxa. Segunda fase são fases de reações pós-traumáticas. Então a gente tem visto as crianças com dores de cabeça, tristes, com muito medo, com muita raiva, sem conseguirem dormir, quando dormem tem pesadelos, na escola não conseguem se concentrar, não conseguem prestar atenção, não conseguem ficar quieta, ou dormem o tempo inteiro. Isso é um pedido de ajuda. Assim, ó, professor, qualquer ser humano, né, educador, eu não consegui lidar com o que aconteceu ainda. Isso mexe com o meu corpo, mexe com a minha vitalidade, mexe com o meu ritmo, eu não consigo dormir, eu não consigo acordar, não tenho mais memória. E a pergunta é como pedagogicamente a gente pode ajudar nessa segunda fase. Como? Então, a gente canta, a gente brinca, a gente dança, a gente passeia. Na verdade, a gente usa toda a metodologia da pedagogia Waldorf, que tem a arte como algo realmente assim, que tem o poder de dissolver essas amarras. Porque oficialmente essas crianças ainda não estão doentes. Tristeza não é uma doença. Mas se a gente não cuidar dessa tristeza, desse medo, dessa dor de cabeça, talvez daqui a 6 meses isso pode tornar-se uma doença. Então essa tristeza é uma depressão, essa dor de cabeça uma enxaqueca. E é isso que a gente não quer. Porque aí depois precisa de terapia. Aí entra aquilo que a gente chama de pedagogia do trauma. Eu já sei que a criança está doente. E eu preciso agora entender isso e ajudar o terapeuta dela. Então a gente sempre fala, né? A gente faz uma massagem. Na primeira e segunda fase, normalmente a gente tira a criança desse caminho, desse processo de ficar doente. Na terceira e quarta fase, a gente sempre fala que a gente faz essa massagem para que a fisioterapia faça sucesso. Como assim? É mão na criança de massagear mesmo? Não, mas assim, também tem isso, mas também tem assim, cantar libera, sabe assim, passear libera energia, assim, sabe assim, é como trazer alegria para essa vida, é como trazer oportunidades para que essa criança entenda que o que já passou, mas que é possível seguir com isso, transformar essa crise numa oportunidade, num crescimento pós-traumático, que a gente chama hoje, né? A gente estuda muito o que acontece quando a gente está traumatizado, no lado doentio da coisa. E a gente começou a estudar também o que acontece quando eu lido com isso, quando eu supero esse trauma, né? Como a gente fica mais forte, como eu penso, caramba, eu posso confiar na Sabrina, eu nunca pensei que eu pudesse confiar nessas pessoas, né? Assim, caramba, nem sabia que eu tinha tanta energia, nunca imaginei que eu pudesse fazer umas coisas assim que eu faço hoje, né? Então isso tem sido uma coisa muito fundamental. Só para eu entender, para a gente não perder. Você falou são quantas fases? 4. A gente estuda 4. Tá, na pedagogia vocês colocam 4. De emergência. Tá, então aproveita para já me dizer, então, você falou de cantar, você falou de brincar, mas isso tudo é estruturado, pensado. Muito bem pensado. Então, muito bem para quem só estiver ouvindo a gente no podcast, depois vai lá nas redes do Jornal da Gazeta, no Instagram, que a gente vai colocar também as imagens dessas vivências do Reinaldo. Então, conta pra gente como que é esse brincar estruturado e pensado para dissolver esse momento de trauma? Isso, então, por exemplo, né, a gente
Hoje a gente tem um costume maravilhoso que é fazer o reconhecimento do local onde nós vamos trabalhar. Muitas organizações nos chamam, mas a gente faz questão de ir para saber assim, tem esse espaço mesmo, quantas crianças são, o hotel que estão propondo para a gente é seguro também para os pedagogos de emergência, tem banheiro, tem saída de emergência, essas coisas. Então a gente vai, a gente vê o espaço, vê quantas crianças nós vamos trabalhar. E aí a gente realmente desenha o dia inteiro para elas. Normalmente a gente busca as crianças cantando algumas músicas locais, porque eles já percebem, eles estão se esforçando para cantar o nosso idioma. No Quênia, por exemplo, foi muito lindo, porque a gente começou a cantar uma música que era conhecida pra gente, e lá ninguém conhecia muito. Então vieram, 30, 40 crianças. No segundo dia, a gente começou a cantar aquela música Hakuna Matata. Vieram crianças e falei, gente, para de cantar, pelo amor de Deus. Como é que a gente vai dar conta? Tinha, 800 crianças. Então a gente faz um grande círculo, nesse caso eram 3, 4, 5 círculos. A gente sempre começa com um poema, depois a gente canta uma música e faz um movimento, que a gente acredita muito nisso, trabalhar o pensar, o sentir e o querer. Depois disso, a gente tem várias oficinas pedagógicas. Então, assim, um grupo vai cantar, um grupo vai desenhar, um grupo vai fazer educação física, um grupo vai fazer trabalhos manuais, assim, são várias, né? Teatro, circo, e eles sempre se revezam. Então, assim, esse grupo que fez agora trabalhos manuais tem muito a ver com fazer. Vai cantar depois, que tem muito a ver com sentir. E depois, talvez, eles possam ir lá para a aula de poemas, escrever um livrinho, contação de histórias. Então, assim, cada criança tem a possibilidade de passar por várias oficinas para mexer com tudo isso, sabe? Para trazer de novo esse equilíbrio. Por que a gente faz isso? Porque é muito normal as pessoas, após um evento traumático, ou pensarem demais no que aconteceu, ou sentirem demais o que aconteceu, ou fazer de tudo para não lembrar disso. Então a gente tem crianças, por exemplo, no Iraque, que nós perguntávamos, quem gostaria de ir na cozinha buscar alguma coisa? Eu. Quem gostaria? Eu. Mas eu nem terminei de falar, mas eu vou. Só depois a gente descobriu, essa menina ficou com o Estado Islâmico. Então assim, para não ser abusada, para não apanhar, tinha que fazer tudo muito rápido. E agora que ela estava num local seguro, ela não tinha entendido ainda. Porque ela estava muito traumatizada. Então ela não quer correr o risco de apanhar, de ser abusada sexualmente. Então tudo eu. Demorou uns 4, 5 dias para ela ficar assim, eu posso não ir? Eu posso continuar brincando? Eu posso continuar pintando? Sem consequência? Sem consequência. Então o que a gente quer, na verdade, é fazer com que o trauma deixe a gente muito duro. Faz com que a gente perca o ritmo. Então por isso que a gente dorme demais, né? A pandemia mostrou muito isso pra gente, né? Assim, tomar café na hora do almoço, almoçar na hora da janta, acabou as séries da Netflix, não sabia mais o que fazer. Então a gente tenta estruturar, sabe? Depois disso vem isso, e depois disso vem isso. A minha turma que está fazendo educação física vai depois com a turma da Sabrina. Então eu levo a minha turma para a Sabrina e a Sabrina me entrega os alunos delas. Sempre com essa confiança. Às vezes a gente fala de local bonito. Às vezes local bonito são 3, 4 lonas em cima de umas madeiras para fazer um pouquinho de sombra. Quênia 45, Iraque 75 graus, a sensação térmica. Então local bonito é aquilo que dá para fazer mesmo. E por incrível que pareça, a pedagogia de emergência traz resultados muito rápidos, porque elas ainda não estão doentes. Então, assim, os pais, por exemplo, demoram às vezes uns 3 dias para entenderem o que a gente faz. Eles ficam assim, vocês não trouxeram nem uma comidinha, nem um biscoitinho? A gente fala, não. Mas eles estão se sujando, estão suando todo, aí vocês não têm nem um biscoitinho, a gente não tem. Depois de 3, 4 dias, esses pais vêm e perguntam, a gente pode fazer isso com vocês? Isso que eu não entendi nada ainda, vocês só cantam, brincam, passeiam, ficam fazendo essas coisas assim, mas meus filhos estão dormindo mais, estão dormindo melhor, estão comendo mais, um parou de brigar com o outro, eu também quero parar de brigar, eu quero dormir bem. O que vocês estão fazendo? Aí a gente oferece para ela a mesma coisa, fica com sua filha, com seus filhos, e pode pintar se quiser. Ela pinta um desenho, mas eu tô com dor de cabeça, não melhorou ainda. É todo um processo. É quando a gente começa a trabalhar com os pais. No começo a gente consegue trabalhar com as crianças e com os educadores das crianças. Eles também estão desesperados, também perderam a casa. Nós tivemos educadores do Iraque, as filhas ainda estavam no poder do Estado Islâmico. E eles tinham que trabalhar com 40 meninas e pensando assim, né, vocês estão aqui, não querem estudar e a minha filha está lá. Só que as meninas queriam estudar, elas só não conseguiam estudar.
Porque com essas meninas também aconteceram algumas coisas, né? Não, talvez não tenham sido abusadas, mas perderam toda a família, perderam a casa, agora está num campo de refugiado, não sabe se vai conseguir estudar, não sabe nem se vai conseguir comer, um índice altíssimo de diabetes em muitos campos de refugiados, porque é comida com muito açúcar e sem atividade nenhuma para fazer. E os pais sempre ficam felizes com a ideia de que, caramba, vocês vieram de tão longe para ficar com os nossos filhos, enquanto isso a gente pode construir as barracas, buscar as cestas de alimentos, assim, e quando a gente volta eles estão bem, assim, estão seguros, né? Isso dá para fazer na primeira e segunda fase, sabe? Porque elas não estão doentes. Agora, Reinaldo, eu vi uma estatística de que antes desse conflito atual entre Palestina e Israel, 75% da sociedade palestina era considerada traumatizada. Quer dizer, agora fomos para 100%, imagino, né? E uma cena que, não sei se você chegou a ver, que era de um menino que estava num hospital, ele estava bem pequeno, uns 5 anos no máximo. Estado de choque, né? Um estado de choque. E aí vem um médico e fala com ele, e ele só faz movimentos com a cabeça, dizendo sim ou não, e ele só consegue chorar depois de uma conversa e do médico acolhendo num abraço. Essas cenas, assim, são cenas que só mesmo pontuais, ou a gente deve imaginar que isso está por toda parte? Isso está por toda parte. Essas estatísticas que você traz, elas são muito importantes para a pedagogia de emergência. Então a gente sabe, por exemplo, quando é um terremoto, um tsunami, uma enchente, uma catástrofe natural, a gente tem visto que 25% das crianças vão precisar de ajuda para não ficarem doentes. 75% lida muito bem com elas. Quando há uma guerra, e essa guerra hoje está muito moderno, né? Eu ouço direto assim, drone, helicóptero, caiu de um avião, saiu de um tanque, eu não vi quem fez, eu não estou vendo esse ser humano lá. 50% das crianças vão precisar de ajuda, 50% lidam com isso. Quando eu sei quem está fazendo isso, sabe, quando eu sei quem está por trás, eu até consigo ver os olhos, eu consigo saber que é um ser humano que está ali atirando, 75%. E quando o trauma é causado por quem deveria me proteger, aí é 100%. E aí pode ser dentro de casa? Normalmente é dentro de casa. Assim, um abusador, porque quando você fala... Por exemplo. Né? Por isso, assim, né, a gente tem estudado muito isso, né? Então é muito normal as pessoas locais, é muito normal nós brasileiros ficarmos muito preocupados com o que acontece na faixa de Gaza, com o que acontece no Afeganistão, no Iraque, durante esses momentos, nesses primeiros momentos. Porque se a gente for olhar o que acontece aqui no Brasil, a gente ficaria muito assustado. Porque mais de 80% dos casos de abusos sexuais não são causados por uma pessoa que saiu do parque à noite com uma roupa toda escura, com óculos escuros. Normalmente é por pessoas que deveriam protegê-las. E esse é o trauma que precisa de muito carinho. Até uma criança pequena entender que isso não foi só carinho, que passou de um limite, quanto tempo ela vai entender isso? Às vezes a gente percebe assim, eu tive casos de mulheres, mas também de homens, que perceberam 20 anos depois. Porque, assim, casaram, o marido tocou nela como ela foi tocada há 20 anos, e aquilo trouxe um gatilho e ela teve um flashback. E aí veio tudo à tona, e o marido ficou assim, mas eu não fiz nada. E não foi ele mesmo. Claro. Só que essa ainda conseguiu, né? Depois que liberou toda a energia, foi fazer terapia e descobriu o que tinha acontecido, e o marido foi muito bacana, muito assim, não, vamos seguir juntos, vamos fazer juntos, assim. Aí quem não tem isso, né? Exato. E nessa guerra nossa de todo dia aqui do Brasil, você morou na Rocinha também, né? Não, na Rocinha eu só trabalhei. Você trabalhou na Rocinha? Eu morei no Jardim Ângela. E como foi? Morar no Jardim Ângela? Não, da Rocinha e no Jardim Ângela. Na Rocinha, assim, eu fui trabalhar na Rocinha a convite de alguns professores, foi um trabalho com os professores. Mas o que acontecia na Rocinha naquele momento era assustador. Então, assim, eu trabalhei com crianças que tinham ficado doentes, assim, com pneumonia, porque em algum momento essas crianças aprenderam ou ouviram que se tiver tiroteio, elas têm que dormir no banheiro, porque a bala não fura o azulejo. Então, muitas crianças, às vezes, passavam uma motocicleta e faziam aquele tá, elas iam correndo para o banheiro e dormiam no banheiro úmido, gelado, e começavam a ficar doentes. Muitas crianças sendo revistadas no momento de ir para a escola, para saber se não estavam levando drogas, se não estavam levando armas. E aí você cresce nisso, assim, com essa, não vou, a qualquer momento pode
acontecia alguma coisa. Tinha um movimento que era assim, não atire, aqui é uma escola. E depois começaram outros movimentos, não atire, aqui é só uma casa normal também, sabe? Assim, não atire, aqui é uma farmácia, não atire, aqui é um salão de belezas. Porque, na verdade, não é para atirar. E lá eu estava tendo tiroteio 1h da tarde. Nossa. Com armas que eu tinha visto na faixa de Gaza, no Iraque. Eu pensava, mas o que está acontecendo aqui? Assim, 1h da tarde. Então, assim, eu tenho uma imagem da Rocinha, mas que poderia ser qualquer grande cidade do Brasil. E quando eu mostro isso nos meus trabalhos, as pessoas, nossa, o Líbano tá feio mesmo, né? Olha isso, a faixa de Gaza tá terrível. Aí quando eu falo que é Brasil, fica todo mundo, mas não, onde? Aí todo mundo, podia ser na minha casa, aconteceu isso não sei ontem lá perto de casa. E esse é o problema, essa normose, sabe? A gente achar que... Eu ouvi muito isso quando eu era criança, né? E hoje eu tenho muito cuidado para não repetir. O que você está vivenciando nem é tão ruim assim. Na minha época era muito pior. Só que poderia ter sido pior mesmo. Só que as épocas são outras. Eu sempre falo para os meus pais, né? Assim, para os pais dos meus alunos. O senhor não tinha Netflix. O senhor não tinha WhatsApp. O senhor não tinha celular. Então, assim, as crianças precisam de muita ajuda, entende? Porque não é ali no celular que ela vai conseguir uma resposta. Um fator de proteção contra o trauma, por exemplo, é a nossa rede social. Isso eu me preocupo muito. Porque todas as vezes que eu trabalho com jovens, e a maioria das pessoas com as quais eu trabalho, eles sempre querem saber quantos amigos eu tenho. Porque eles descobrem em algum momento que eu viajei muito. Professor, você deve ter amigo pra caramba, né? Você já foi pra lá, pra lá, pra lá. Quantos amigos você tem? Uns 50? Só isso? Mas sabe aquela cara de decepção, assim? Eu falo, gente, não cabe na minha casa 50 pessoas. Sim. Se eu fizer aniversário, tem que dividir em 3, 4 prestações. Professor, mas eu tenho 5 mil, eu não fui pra lugar nenhum. Aí fica assim, 5 mil? Professor, eu tenho pouco, 1.734. De onde você tirou esse número? Aí, Instagram, Facebook, eu falo, gente, tá bom, entendi. Mas quando alguma coisa fica muito complicada, quando passa algo realmente pesado, quantos desses 5 mil chegam? Aí começam a raspar a garganta. Nada a ver. Não, como nada a ver? Quantos chegam dos 5 mil? Nunca precisei. Mas imagina se um dia você precisasse desses 5 mil, quem você lhe chamasse, para quem você ligaria? Sei lá, você tem que pensar, vamos mudar de assunto aí, fala da guerra lá. Vai. Não quero falar da guerra, eu quero falar disso. Assim, para mim é importante saber com quem vocês estão andando. Uhum. Então tem muita busca por esses seguidores, mas que não vão chegar quando for preciso. Sabe? Mas você sabe que eu, te ouvindo aqui, eu fico pensando, diante de tantas realidades violentas, de tremendo desafio, como você cuida da sua mente para que não perca a esperança e para que o seu trabalho não perca o vigor? Essa é uma pergunta que aparece sempre. Assim, eu fico feliz, porque na verdade me cutuca todas as vezes para saber se eu ainda estou me cuidando direitinho. Né? Assim, então, por exemplo, o que eu aprendi muito é assim, estudar cada vez mais. Porque o que é trauma para um não é para outro. Então, assim, pode ser que a gente esteja na Avenida Paulista, aconteça alguma coisa, você comece a tremer daquele jeito, e eu, por ter vindo do Jardim Ângela, falo assim, querida, relaxa, nem foi tudo isso. Como é que é a história do pessoal? Foi em Gaza, né? Gaza, exato, sabe assim, eu tava na faixa de Gaza, trabalhando com 17 adolescentes. Estoura uma bomba, o meu ombro vai lá no céu, fala oi pra Deus e volta. Quando eu olho pros meus alunos, tá todo mundo assim, o que foi isso, professor? Quase assim, você não tem vergonha, não? Foi só uma bombinha. E eu louco pra falar assim, vamos lá no Jardim Ângela pra vocês verem. Mas é isso, é a nossa realidade, entende? Mas precisa sempre haver esse respeito. Porque pode ser que um carro passando a 200 km por hora aqui, fala assim, não, aqui é normal, é uma avenida boa, expressa, e eu fico assim, ai Jesus, não vou vir aqui nunca mais. Então, às vezes, o que parece muito simples para um é terrível para o outro. Tá, então, mas como é que você se cuida? Então, o primeiro é estudar, sabe assim, estudar mesmo, assim, não ter vergonha de estudar o que é o trauma, né, assim, o que acontece em mim quando eu tô estressado, sabe, assim, quando é que eu sei que eu tô estressado? Quando é que eu sei que eu já não dou mais conta? Quando é que eu sei que eu preciso falar pro time, eu preciso dormir, não dá mais para ter reunião. E aí, eu também percebi muito que antes, né, o que me ajudava muito era voltar de um país assim e ficar 2 dias na praia. Vou pra praia, tomo banho, nado, ando na areia, sabe? Isso me ajudava muito. O que me ajudou muito também era perceber que a minha família me protegia. Minha família sempre me apoiou, assim, vai, assim, você é feliz quando você faz isso. Se você não for, você vai ficar enchendo o saco. E o que você sente quando você faz isso? Eu me sinto muito feliz, assim,
durante os primeiros anos eu me perguntei assim, por que eu faço isso, sabe? Por que eu tô saindo do Jardim Ângela para ir pro Iraque, assim? O que eu vou levar para essas pessoas, né? Depois eu descobri, indo para esses países, eu percebi como no Brasil você poderia fazer muitas coisas, sabe assim? Porque eu vou para Moçambique, fica todo mundo impressionado, vocês dão alimento para as crianças na escola, como é que vocês fazem isso? Ou seja, a gente faz muitas coisas boas que para mim foi sempre normal e para outras pessoas é assim, uau, vocês são incríveis. Por outro lado, eu vejo que, assim, o fato de eu ter nascido nessa comunidade, né, nessa favela, chamada Favela Monte Azul, eu tive um trabalho pedagógico que demorou muito tempo para eu perceber que é o que eu faço hoje. Então, nessa favela, a gente chama de contraturno. Eu ia para a escola de manhã e ficava no contraturno à tarde. Então, a gente cantava, pintava, desenhava. Eles estavam preocupados com passeios bonitos para a gente fazer. Quando tinha muito tiroteio, sabe, quando estava um clima muito pesado, eles levavam quase todos os alunos para a represa Guarapiranga, para passar a noite, o fim de semana. E aí tinha contação de histórias, tinha fogueira, tinha uma comida assim maravilhosa. E eu acho que isso, por exemplo, né, hoje eu tenho certeza, me alimentava a alma. Assim, sabe, tem coisa muito pesada, tem amigos sendo assassinados, mas tem pessoas que estão preocupadas com a gente, né? Assim, eu lembro que uma professora, a Thelma, até encontrei com ela esses dias, ela falou, eu vou na sua casa conversar com seus pais. Eu falei, pô, já vou apanhar de novo, vou tomar mais uma surra, por que essa mulher vai na minha casa? E quando ela chegou na minha casa, eu tava tremendo, e ela começou a fazer umas perguntas que eu falei, quem vai apanhar daqui a pouco é ela. Porque ela não queria que eu apanhasse, ela queria saber como é que eu estava, como eu estava dormindo, como meus pais estavam, né, como a gente estava como família, porque a gente morava na favela, numa casa pequena, e demorou muito tempo para perceber que a professora só queria o meu bem. Ela não queria que eu apanhasse, a vida já estava batendo em todo mundo na época, não precisava mais apanhar em casa. E hoje eu sinto que o que eu consigo levar para essas pessoas, né, o que a pedagogia, hoje somos mais de 500 pedagogos de emergência, no Brasil são 45, o que a gente leva é isso, é essa forma simples de ser pedagogo, é não esquecer que a pedagogia pode ajudar muito crianças traumatizadas, porque as primeiras fases ainda não são doentes, e a arte ajuda muito, né? É uma pena quando nas faculdades de pedagogia vai se tirando essas coisas, né? A gente não tem mais aula de música, a gente não tem mais aula disso, daquilo. Então isso já me ajuda muito. Então, por exemplo, até hoje, quando eu estou estressado, eu faço trabalhos manuais. E assim, todo mundo fica, mas de novo, você vai fazer essa pulseirinha? Faz pelo menos outra, assim, né? Eu acho que isso me ajuda bastante, ter amigos que me entendem. Uma coisa que me ajudou muito foi perceber o quanto eu ficava feliz quando eu podia deixar todos os materiais pedagógicos no local. Porque às vezes a gente ia de um lugar para o outro, né? Sai do Iraque e vai para o Nepal. E aí a gente acabava levando material pedagógico, porque nem sabia se ia ter lá. E eu comecei a perceber, então vamos fazer assim, quanto custa o material, e eu vou fazer campanhas no Brasil para deixar o material. Porque era muito dura a ideia de tirar um material que estava sendo usado lá, né? Uhum. É que na verdade a gente tenta comprar o material no local, para que eles também entendam por que a gente usa esse tipo de material. É que às vezes não tem. Às vezes tá tudo quebrado, pegou fogo em tudo, então a gente leva aquele que a gente chama de kit de emergência. Aí tem bola, tem corda, tem paraquedas, tem lã, tem cordão, tem linhas, pra gente começar a trabalhar. E por exemplo, né, crianças traumatizadas se sentem muito inúteis. Inúteis talvez seja muito forte, mas assim, por que eu não consegui ajudar meus pais? Um jovem, culpadas. Por exemplo. Sabe, por que eu não consegui tirar minha mãe? Por que eu não consegui pegar meu irmãozinho? Por que eu fiquei? E aí, os pequenos, quando se desenham sem mãos. As mãozinhas não aparecem. Quando elas começam a fazer as coisas, sabe, tricô de dedo, essas coisas bem simples, a mãozinha começa a aparecer. Porque, nossa, olha só o que eu faço, olha só o que eu sei fazer. Então, quando a gente ajuda na construção do campo, a gente pergunta se eles não querem construir com a gente. Para eles construírem onde eles vão morar. Se tem uma ferida, vocês não querem fazer o curativo junto com a gente? Você consegue segurar o band-aid? Você consegue passar aqui, limpar com álcool, com desinfetante, assim? Eles ficam, posso? Claro. Aí você vê quanto dói. Uhum. Aí você fala pra gente parar. Então isso já ajuda muito no processo, né? Não é nada pronto, é uma construção junto. Assim, o que foi de mais desafiador? Você lembra, assim, uma passagem? Porque você foi para tantos lugares. Lembro, Mas eu imagino que em algum momento talvez tenha... Todos os países têm alguma coisinha que fica, sabe? Todos. Assim, é impressionante como eu volto, assim, a gente fala assim, a gente vai com uma mochila achando que tá... Né, assim, bafando. Os meus alunos falam assim, você acha que tá apavorando, né? Assim, tá apavorando, né? Aí eu vou com a minha mochilinha cheia, eu preciso de 2 na hora da volta, porque no começo os alunos
acham as nossas músicas maravilhosas. Professor, que música linda. Aí é que a gente canta, né? Bom dia começa com alegria, bom dia começa com amor. Os equatorianos, maestro, o português é muito lindo. Aí eles voltam no segundo dia, maestro, nós hablamos português. Pergunta-nos, qual é o seu nome? Legal. E o nome da sua irmã? Beleza. Aprenderam 2 palavras e fazem disso português, né? Então eu voltei do Equador com muitas músicas novas, assim, porque eles começaram a cantar pra gente. Professor, já deu essa música, deixa a gente cantar. E é isso que a gente quer. Canta de vocês, cantem, me mostrem a cidade de vocês, vamos passear, vamos construir junto. Mas no Nepal, em 2015, teve o terremoto, 7.8, e a gente foi 10 dias depois. 2 dias depois que nós chegamos, teve um outro terremoto, 7.4. E pra mim foi muito duro, porque eu não sou muito de nadar, não sou muito de paraquedas, essas coisas. Eu gosto muito de caminhar, sabe, assim, trekking, essas coisas de estar no mato. E quando a terra começou a tremer, e nesse dia, especialmente, deu pra ver o barulho das placas tectônicas. Eu sempre estudei isso, mas nunca ninguém me falou que fazia barulho. E aquele negócio assim, sabe? Eu falei, gente, assim, aí tudo balança, as crianças chegam e sobem em cima de você. Professor, você veio pra cuidar da gente, então cuida da gente. Aí você olha pra frente, tem 2 casinhas assim, caindo e voltando e vai. Aí você olha pra cima, quem colocou essa caixa de água de 20 mil litros aqui em cima, pelo amor de Deus? Quem foi aquele que teve a ideia de colocar 500 vasinhos de plantas aqui? Aí você entra num desespero, assim, né? E você só fica assim, acaba logo, pelo amor de Deus. Eu tinha a sensação de que nada ia acontecer, mas eu queria muito que acabasse. E foram 63 segundos que eu achei que fossem 2 dias. E quando acabou, foi muito duro, porque as crianças estavam assim, professor, quem não morreu no primeiro vai morrer agora. Quem não perdeu as casas no primeiro, vão perder as casas agora. Muitas crianças desmaiando, assim, as pessoas mais velhas desmaiando. Mas foi muito bonito ver, depois de 2 horas, né, com um trabalho pedagógico, as crianças, professor, chega de cantar, deixa a gente dormir, deixa a gente voltar. Ou seja, agora dá, agora a gente consegue, né, amanhã vocês voltam. Nas Filipinas, eu fiquei uma vez bem assustado, porque eu saí à noite para ir ao banheiro, o banheiro era, né, assim, da floresta inteira, e eu vi vários foquinhos de fogos na floresta. Pensei, será que tá pegando fogo? Será que a gente não tem que sair daqui? Aí eu falei, bom, tá todo mundo dormindo, vou voltar. Aí eu voltei para dormir e tinha 3 pessoas do lado de fora conversando, em filipino, não entendia nada. De vez em quando eu até entendi um pouquinho, porque tem muitas palavras em espanhol. E de manhã eu fui perguntar assim, por que vocês estavam falando tanto, sabe? Assim, eu tô até um pouco cansado. Não, é que teve um alerta de tsunami. Então eu deixei 2 motoristas aqui, se chegasse água eu ia chamar vocês, entrava no carro e ia embora. Eu falei, é sério? E aí quando a gente foi trabalhar com as crianças, eu perguntei, o que foi aqueles foguinhos? Não, nós estávamos lá, porque, né, é o ponto mais alto da cidade, então se tivesse tsunami não chega lá. E a gente achou que nem era muito sério, porque vocês não vieram. A gente pensou assim, os especialistas estão dormindo, o que a gente está fazendo aqui? E a gente estava dormindo porque alguém achou que se acontecesse alguma coisa, daria tempo de levar a gente. Sim, mas eu pergunto em termos de desafio, claro, isso você tem história para muitos livros, mas de desafio quanto à presença da criança que está num estado de trauma, independentemente se de conflito ou se de uma catástrofe natural ou por violência urbana, que aquilo depois você foi para casa e não conseguiu? Acho que foi faixa de Gaza. Assim, chegou um momento quando eu cheguei na faixa de Gaza, depois de 3 dias, eu falei assim, eu vou continuar sendo pedagogo de emergência, é o que eu quero fazer da minha vida, né? Eu vou estudar pedagogia do trauma, mas na faixa de Gaza eu não vou voltar, porque eu não vou dar conta, né? Tanto é que a gente deu uma entrevista lá e deixei bem claro, assim, sabe, eu vou fazer de tudo aqui, vai ser... Essas 2 semanas aqui vão ser as melhores semanas de trabalho que eu vou fazer na minha vida, porque eu não volto. Assim, porque eu não dava conta. Como assim? Era muita tristeza, era muito desespero, sabe? Eu via as casas destruídas. Eu falei assim, essas pessoas não têm onde morar. Eu vi os hospitais destruídos. Eu pensava, essas pessoas não têm onde se curar fisicamente. Eu via mesquitas destruídas. Eu falei, essas pessoas não têm onde conversar com Allah. Não tem, tá tudo destruído. E eu via as pessoas destruídas. E essas pessoas destruídas é no sentido de, no começo eu só via assim, essa pessoa vai querer matar a outra. Porque os alunos me perguntavam, você tem amigos em Israel? E eu tinha que mentir. Sabe, assim, eu falava...
Não é bem amigo, entende? Assim, sabe, a gente viaja bastante, a gente conhece pessoas, mas eu nunca fui na casa deles, e assim, tá. Então, assim, porque tinha essa coisa, né? E crianças, né? Crianças, 6, 7 anos, assim, já com uma tensão, assim, sabe? Uma coisa assim, professor, quando a gente crescer, agora a gente tá feliz aqui, divertindo com você, mas quando a gente crescer, você vai ver. Você vai me ver na televisão ainda. Nossa. Mas depois de 5, 6, 7 dias, aprendendo mais, conversando com os professores, era essa estatística, né? Assim, somente 25% para cuidar de 75% do país. Então era muito importante cuidar dessas pessoas para que nada sucumbisse, né? E a gente sabe, assim, uma pessoa quando passa por um evento traumático, é como se ela perdesse um pouquinho da noção, sabe? Se ela se descola. Então é muito fácil colocar na cabeça de quem está com muito medo, na cabeça de quem está muito desesperado, qualquer coisa. Então, vingança, inclusive. Estuda mesmo e mata mesmo. A gente tem que defender o que é nosso. Tinham meninas na faixa de Gaza já ficando grávidas com 14 anos, 13 anos. Porque eles têm medo de serem dizimados, então vamos criar mais filhos. Só que as mulheres estão ficando mais velhas, então vão chegando as mais novas. E para mim foi muito doloroso, assim, foi uma retrospectiva que eu fiz da minha vida, assim, sabe, até quando eu quero fazer isso, né? E eu nunca mais consegui voltar por causa disso, né? Porque é muito longe, essa possibilidade de não entrar depois de tanta viagem, isso era um pouco assim, então não vou gastar esse dinheiro e não chegar lá, entende? Assim, não entrar, assim, isso era um pouco duro, assim. Reinaldo, você como um alimentador de almas, porque no fim das contas é isso que você faz quando chega nesses lugares, o que você pode dizer sobre o choro? Qual que é a importância de chorar? Tem que chorar. Assim, eu sempre acredito que a gente trabalha muito com os extremos, né? Assim, assim, no nosso país a gente tem essa mania de falar, não chora, né? Chora, assim, homem então, pelo amor de Deus, né? Assim, aí que homem não pode chora, mesmo, aí é que não pode mesmo. Mas assim, o choro é uma forma de aliviar muitas tensões, sabe? É uma coisa que tá presa. Apazigua a alma, não? E assim, eu preciso, assim, sabe? A gente estuda muito isso, sabe, Sabrina? Assim, os comportamentos de uma pessoa traumatizada são normais. O que não é normal é o que essas crianças estão vivenciando todos os dias. Eu trabalhei com crianças de 7 anos que viu o pai sendo decapitado. Eu trabalhei com crianças de 9 anos que passou por mão de não sei quantas pessoas do Estado Islâmico. Então, se essa menina grita, chora, bate, quer matar todo mundo, inclusive se matar, eu tenho que entender que por trás desse comportamento, ela vivenciou coisas que esses comportamentos são os mais normais possíveis. Se ela estivesse brincando como se nada tivesse acontecido, se ela estivesse comendo como se nada tivesse acontecido, aí eu ficaria mais preocupado. Entende? A gente entende que o choro, assim, alivia mesmo, o vômito alivia mesmo, diarreia alivia mesmo, são coisas que não estão me fazendo bem e precisam sair. Mas depois a importância de ir trazendo de novo o que parece muito impossível para outras pessoas, assim, brincar ajuda mesmo depois de tudo isso, cantar, desenhar, e a gente tem visto como ajuda. Assim, não faça isso para você ver. Na faixa de Gaza, de novo, né? Eu ensaiei 2 musiquinhas em árabe falei, vai que precisa, né? Eu já começo assim. Aí eu cantei a primeira versão lá, ninguém entendeu nada, mas todos ficaram felizes achando que era português. Cantei a segunda música, professor, você não quer morar com a gente? Eu falei, mas agora vocês entenderam meu árabe. Não, professor, a gente quer aprender português, não é português que você está cantando. Ninguém entendeu nada. E aí eles já me levaram para conversar com os pais, e os pais falaram assim, tá vendo, precisa ouvir um Ronaldinho Gaúcho para mostrar pra gente que a gente não canta, que a gente não dança. Você é Ronaldinho Gaúcho. Lá eu era o Ronaldinho Gaúcho, eu usava tranças, né? E muitos pais chorando. Eu vi na faixa de Gaza, pela primeira vez, pais e mães conversando sobre a criança. Muitos países, né, assim, muitos países, é a mãe que cuida das crianças. Uhum. É a mãe que tá com água na cabeça, 2 filhos no colo, e vão nas escolas e tudo, e o pai fica resolvendo problemas. Na faixa de Gaza eu vi muitos homens realmente assim, caramba, a gente tem tantas histórias bonitas aqui na faixa de Gaza, aqui a faixa de Gaza, assim, eles falavam assim, César passou por aqui, olha quem já pisou aqui, e os nossos filhos não sabem mais disso, a gente só fala em matar os outros.
E aí é quando muitos pais começam a chorar, sabe assim? Quando muitas mães começam a chorar. E você percebe que tem que chorar mesmo. Porque como é que vai aguentar isso dando risada, entende? Exato. Não dá, assim. De Gaza eu voltei e tive diarreia durante 2 semanas, mais ou menos. Você também precisou dessa higiene física e psíquica. Assim. Eu tenho uma grande amiga que fala assim, Reinaldo, existe você antes e pós-Gaza. E eu fiquei assim, caramba, por causa da diarreia, emagreci muito. Ela, não, assim, a gente via no seu rosto, assim, como o mundo mudou, sabe, assim, como... E não é nada contra outros países, é porque eu tive lá. Então, assim, quando alguém fala 356 quilômetros quadrados, eu sei o que significa isso. Eu sei o quão pequeno é isso. Eu sei que em 50 minutos, 1 hora, eu chegava do norte ao sul e via pessoas armadas, e via... Então, eu sempre penso assim, a gente tem tentado buscar muito esse trabalho de prevenção, sabe? Falar de trauma não precisa ser traumático. Falar de trauma precisa estar hoje, por exemplo, acho que em todas as áreas da educação, sabe? Na pedagogia a gente precisa falar de trauma, na enfermagem a gente precisa falar de trauma. Eu tenho um amigo que trabalha no SAMU e ela falava, Reinaldo, eu só consegui ficar tranquila depois que eu vi a sua aula, porque sabe o que significa pra gente mandar uma criança sair de cima do pai? Porque a gente tem que fazer lá os procedimentos médicos, a criança chorando e gritando e desesperada, e eu não sabia o que fazer. Porque assim, eu presto atenção pra criança, ou eu ajudo a mãe que precisa de uma massagem cardíaca, né, compreensão cardíaca. E a criança depois fica mais traumatizada do que a mãe. Muitas crianças depois falam assim, você tá batendo na minha mãe, você tá machucando a minha mãe. E eu começo a chorar porque eu não tô batendo na mãe. Sim. Então assim, a gente precisa entender que essas falas dessa criança é normal, porque ela, com 5 anos ela não sabe o que é uma compreensão cardíaca, né? Vamos relaxar um pouquinho. Opa, agora... Tem uma farmacinha aqui, pra gente já ir aqui pro nosso final, encaminhando para o nosso final, e eu queria que você escolhesse uma para falar sobre essa nossa conversa, esse dia, porque você sabe que essa farmacinha aqui, lúdica, fala também sobre o nosso momento pessoal, mas também o nosso momento coletivo, né? Então escolhe uma. Eu quero essa. Rock and roll. Rock and roll. Por quê? Primeiro porque, né, você perguntou sobre higiene psíquica, que esse negócio de rock and roll sempre me ajuda. É uma higiene? Sempre me ajuda, sabe? Eu comecei a ouvir, assim, música com a MTV. Minha mãe foi no Paraguai. Eu fiquei, mãe, você foi no Paraguai? Você foi para outro país e trouxe uma televisão do Paraguai, que incrível. Aí eu apertei o canal, só funcionava um canal, que era a MTV. Ah, tava ótimo naquela época. Perfeito. E aí eu comecei a ouvir, né, assim, rock. Eu falei, nossa, que música diferente, assim. E eu nunca mais parei e eu sempre encontro no rock and roll, no heavy metal, assim, essa massagem que eu preciso. Todo mundo, mas com heavy? Você tá muito mal? Qual é a música que você ouve? Qual banda? Então, eu ouço muito, assim, é muito louco, mas eu gosto, por exemplo, do R.E.M., que vai até, por exemplo, Stratovarius, que eu acho que é uma banda finlandesa, passando por Gamma Ray, Halloween da Alemanha, e eu chego aqui no Angra, e eu chego no Viper, né, que eu adorava o Viper. Sempre tem uma... Viper, eu acho que hoje ainda é a minha banda que quando o bicho pega... Eu falo assim, coloca Viper, porque aí eu sei cantar o disco inteiro. Entendi. E eu não preciso ficar pensando na letra, porque eu já conheço a letra inteira. Assim, eu até fiquei feliz, a banda voltou. E eu falei, ai, Viper. Obrigadinha. Só de saber que vocês estão aqui, eu talvez nunca mais vá no show de vocês, mas só de saber que vocês estão aí ainda já me dá um alento, assim, né? Foi muito bom. Eu só vou te acompanhar aqui no rock and roll. Perfeito. Não que eu não ame rock and roll e não que música não faça claro, também a minha higiene. Mas eu vou só o Buscopass, porque eu acho que o tema hoje... É sobre isso, e como você já faz isso a sua vida inteira, vou só colocar aqui a minha contribuição nessa conversa. Mas é ótimo. E acho que, sabe, buscar a paz, a gente não precisa achar que é tão... Assim, claro que a gente está vivendo momentos difíceis, momentos conturbados, mas se a gente fizer a nossa lição de casa, sabe, eu tenho visto muito assim, a gente não está mais perguntando para um jovem como é que ele está, a gente só está criticando o jovem, mas ninguém pergunta como é que você está, sabe, assim, você está bem, precisa de alguma coisa? Eu tenho visto isso, né, assim, quando é uma criança pequenininha, aquele catarro, aquela vitamina de abacate que sai dali, ninguém tem nojo. Sabe, aquela fralda, quando tem fralda cheia de cocô, tá tudo certo, a gente limpa. Mas quando chega um jovem, que tá só com um pouquinho porque ele limpa, a gente não pergunta, você tá bem? E eles estão carentes, assim, né? Na faixa de Gaza, nesses países, tá todo mundo assim, eu não posso fazer nada, eu não tenho trabalho, o que eu vou fazer? O que sobra? Entende? No Brasil também, as pessoas, muitos jovens estão entrando no tráfico e ninguém pergunta o motivo. Muitos jovens estão desesperados e a gente não está perguntando o que está acontecendo. Né? Então, acho que o buscar paz é olhar todo mundo, cuidar dessa primeira infância, não deixar ninguém ser abusado sexualmente, mas não deixe uma criança ser abusada. Vamos conversar mais sobre isso, sabe?
Está acontecendo, né? Tem o trauma transgeracional. Está acontecendo há muito tempo, mas vamos começar a falar agora. Vamos começar a falar dos ataques que estão acontecendo na escola de forma séria. Vamos prevenir. Vamos construir as escolas pensando numa possível pandemia que ninguém quer. Aliás, os ataques nas escolas, eles não só tem uma questão armamentista envolvida, mas isso não seria só, isso é uma ferramenta que se tivesse uma pedagogia um pouco mais acolhedora, que amparasse, talvez não fosse uma ferramenta a ser buscada. Sério, sabe? Assim, muitas pessoas estão falando assim, a pessoa sofreu bullying. E aí quando a gente vai ver, muitos professores falam assim, mas não foi bullying. E é que a pessoa não sabe o que é bullying. E tá certo, não aprendeu. Mas vamos começar a estudar, vamos começar a olhar para essas pessoas, sabe? E quem ouviu o nosso papo e quer saber mais, tem informação? Tem o site da Pedagogia de Emergência, né? pedagogiadeemergência.org. E Facebook também tem, Instagram também tem. Só colocar Pedagogia de Emergência Brasil, aparece tudo. Assim, a gente foi agora... Nós tivemos no Sul, por causa do ciclone que passou, dos temporais. Nós estivemos em Petrolina, São Sebastião. Nós estivemos em Janaúba, quando um senhor colocou fogo numa creche. Nós estivemos em Brumadinho, quando teve o rompimento da barragem. Nós estivemos na fronteira com a Venezuela. A gente está, assim, bem devagar. A gente tem ido onde a gente é chamado, até para criar essa conexão. A gente não quer ficar... existe isso, vamos fazer, porque aí você precisa criar vínculo, né? Curar trauma precisa de vínculo. Eu preciso confiar em você para poder falar quando eu tiver condições de falar. Senão eu não vou falar nunca. E agora me deu só uma lembrança. E os libaneses, aqueles jovens libaneses que você estava falando lá no começo? Eles estão bem, graças a Deus, todos voltaram para casa. E foi aí que surgiu a Pedagogia de Emergência, porque deu tudo certo, todos voltaram para casa. Na época, nós, né, o grupo, eu não estava, mas a viagem foi através da Síria. E eu sempre pergunto assim, se fosse agora, né, qual seria o caminho? Não, todos chegaram bem, assim, foi muito bonito, os pais ficaram super felizes, super gratos, e por causa desse trabalho, nasceu a Pedagogia de Emergência. Por isso que a gente fala assim, no crescimento pós-traumático, né? A gente precisou passar por um negócio difícil para entender que pedagogicamente a gente consegue fazer muita coisa. Nós não somos terapeutas, mas a gente consegue dar os primeiros passos, né, e encaminhar. Com certeza. Isso tem sido bem legal. Reinaldo Nascimento, que é terapeuta social, que é educador, que é o nome da pedagogia de emergência aqui no Brasil. Sem palavras, eu te agradeço muito. A gente poderia continuar aqui ouvindo suas histórias, mas a mensagem ficou. Obrigado. Te agradeço muito. Então, quem quiser saber mais, pedagogiadeemergência.org. Isso. Maravilha. Te agradeço, então, muito até obrigado. Uma próxima e muito rock and roll para você. Sempre. Obrigado. Muito obrigado. Bom, o Dialogamente fica por aqui. Você pode acompanhar essa e outras conversas na nossa plataforma do YouTube do Jornal da Gazeta. Tem o podcast Dialogamente, então você vai encontrar essa conversa e outras, e também nas plataformas de áudio da sua preferência. O Dialogamente tem a apresentação minha, Sabrina Pires, a pauta é do Caio Canavieira, a produção é da Natália Galego, obrigado, Nath. A equipe técnica é a Gisele Sartini e a Marina Orfali, e a gerência de jornalismo é da Valesca Quintela. Um beijo e até a próxima conversa. Tchau.